Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos agora no nosso Podsim 104. Meu nome é Carlos Luiz e é com muita alegria que nós fazemos este programa. Aliás, hoje eu estava pensando sobre isso, né? Qual o sentido do nosso Podsim? E fiquei um pouco angustiado, tentando encontrar um sentido íntimo, né? Porque o sentido externo não resolve a questão. E a resposta que eu encontrei é que o sentido do Podsim é nos aproximar. Por isso, o Podsim não vai ficar apenas no Podsim, né? O Podsim é o início de uma ponte do projeto do Grupo Marcos para que a gente possa estar mais próximo. Nesse ano, nós vamos ter vários convites a vocês para que vocês possam se engajar ou interagir mais com o Grupo Marcos. Lembrando também que já estamos com o curso, né? O Educação Espírita, um convite à juventude, que está sendo lançado todas as quartas-feiras. Bem, meus amigos e amigas, hoje a gente vai trabalhar, né? Vai ter mais um episódio da nossa série, né? Compaixão e caridade. A caridade, a compaixão, ela tem como base a empatia. Né? O que é a empatia? A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Né? O que é a compaixão? É a capacidade de você sentir a dor e a alegria do outro. O que é caridade? Caridade é agir com compaixão. É a ação que se faz por conta da compaixão, não por nenhum outro interesse. Depois a gente vai trabalhar isso, né? Pegar um caso do Novo Testamento, do Evangelho. Mas hoje a gente vai começar a se questionar o seguinte: os animais, eles possuem alguma semente de compaixão? Eles possuem algum tipo de compaixão? Só que compaixão é difícil a gente medir. Então a gente vai para uma pergunta ainda anterior. Os animais sentem empatia? Os animais se comovem com o sofrimento de outro animal? Essa é uma pergunta bastante interessante. Existe um pesquisador, né, que tem renome internacional, o Frans de Waal. Ele está, inclusive, num documentário que eu vou já falar, e ele tem muitas pesquisas com animais para tentar perceber isso. Quer dizer, o animal se importa com o sofrimento do outro? E uma pergunta, o animal se dá conta que o outro sofre? Né? O sofrimento de outro animal o sensibiliza? E aí ele fez algumas experiências bastante interessantes, experiências sérias do ponto de vista científico, acadêmico, né? E traz, né, reflexões muito importantes, né, para nós seres humanos e para nós espíritas em particular. Olha que coisa interessante. Uma das experiências que ele montou, né? Porque ele, no fundo, quer saber, o animal, primeiro, ele capta o sentimento, o estado emocional do outro, e segundo, ele se importa. Porque o animal pode captar, né? Ele se dá conta que o outro está triste, mas tá nem aí, que fique triste, que morra. Então, ele bolou algumas experiências bem interessantes. Uma é o seguinte: ele coloca animais numa jaula, em jaulas, né? São, obviamente, testes de laboratório. Essa experiência específica está no documentário, né? Um documentário que está no Netflix sobre altruísmo, né? Inclusive tem um depoimento dele, é bem interessante. E aí o que é que ele faz? Um dos macacos, se ele pegar, não lembro a cor, mas assim, digamos, se ele pegar a ficha preta, ele ganha um prêmio, né? Alguma coisa para comer saborosa. Se ele pegar a ficha branca, ele ganha e o macaco que está do lado ganha. E ele vê o treinador parabenizando ele e o macaco do lado, digamos, se ele pegar a ficha preta. Se ele pegar a branca, o treinador, né, a pessoa que está lá fazendo o teste, dá o alimento só para ele e parabeniza somente a ele. E se ele pegar uma outra ficha, ninguém ganha nada. E é interessante ver que os macacos, na grande maioria, assim, no maior número de vezes que eles pegam a ficha, eles pegam a ficha que dá o prêmio para ele e para o macaco do lado. Quer dizer, há um senso aí de querer que o outro também receba, né? Então isso é o objetivo.
Isso não é uma teoria, isso não é, alguém escrevendo sobre a bondade inerente da natureza, não é isso. Né? São animais que são testados e que eles preferem adotar objetivamente um comportamento que gera um bem-estar para um outro macaco ao lado. Então, já mostra que há um senso de empatia, quer dizer, a alegria daquele macaco ao lado, de alguma maneira, o afeta positivamente. Porque se não afetasse, ele seria indiferente. Né? Ele pegaria aleatoriamente. Eu não vou entrar em detalhe, mas para isso, gente, é feito trabalhos estatísticos. Né? Não é um pouquinho a mais, você tem erro. Então, quando a gente está falando isso, a gente está resumindo que depois disso ser catalogado e feito trabalhos estatísticos, se vê que não é por acaso, né? Não foi uma coincidência. Isso é repetido dezenas de vezes. Então, qual é a conclusão que se chega nessa pesquisa? Que o macaco, ele é capaz de captar o sentimento do macaco que está ao lado e ele é afetado, porque para ele é mais agradável ele pegar uma ficha em que o macaco que está numa outra jaula, o outro macaco não agradece, né, não faz carinho, não faz nada, porque eles estão separados, não há contato físico entre eles apenas vê o macaco ao lado e ele prefere ter esse comportamento. Né? Então, e aí a gente começa a ver como é profunda a nossa necessidade de fazer o bem. Né? E aí o Espiritismo, né, dialogando com a ciência, vai quebrar essa ideia tão infantil e tão superficial de que tem que fazer o bem porque disseram, tem que fazer o bem porque é certo, tem que fazer o bem porque um dia quando morrer tem recompensa. Não. Biologicamente, né, experiências com animais nos mostram que fazer o bem faz bem imediatamente para quem faz. Pelo menos até um macaco sabe disso. Né? Depois vamos ver outras coisas. Outro experimento, esse é bem mais interessante, porque aí a gente não está falando de partilhar prazer. Como é que esse experimento, feito com macacos e gorilas? Tem um local de pegar alimento. Quando o macaco ou o gorila vai pegar o alimento, ele pega o alimento e um companheiro, macaco ou gorila que está ao lado, recebe um choque. Então olha que agora a situação se inverte. Ele não vai ter um prêmio para ele e para um outro animal. Ele, se tiver que se alimentar, a alimentação dele vai gerar uma dor num outro animal, num outro macaco. Olha que interessante. E aí se vê uma coisa fascinante, né? Fascinante. E só com essas pesquisas a gente vai ter uma noção da sabedoria do Livro dos Espíritos. Porque na época de Kardec, e ainda hoje no senso comum, instinto é uma coisa ruim. Não, tem que anular os instintos, né, são ruins. E os espíritos vão dizer para Kardec que não. Que os instintos são muito importantes. Os instintos são um tipo de inteligência. Os espíritos vão dizer que o instinto é uma inteligência não raciocinada. Então, cuidado quando a gente usar esse termo. Eu sei que é muito complicado. Toda vez que eu já dei aula sobre esse termo, as pessoas têm dificuldade em aceitar. Porque para elas instinto é sempre ruim e ponto. Não é, gente. Para o Livro dos Espíritos, para a doutrina espírita, não é. Então, olha que coisa curiosa. O macaco pega o alimento, o outro companheiro leva um choque. Né? O que acontece? Os macacos ficam dias e dias sem comer. Para um companheiro não levar um choque. Ele disse que tem macacos que chegam a ficar 12 dias sem se alimentar. Você imagine, né? Quer dizer, né? A gente sabe o que é ter fome. Um macaco com fome, ele suporta a fome durante um imenso período. Imagine 12 dias sem comer, 5 dias sem comer, 10 dias sem comer, para que o outro macaco não sofra. O que eu posso dizer é que com essa experiência e com a compreensão espírita, a gente pode dizer que não há mais discussão. É impossível ser feliz fazendo o mal. Os seus próprios impulsos mais profundos, da época que você era macaco, vão fazer você se sentir mal quando você prejudica alguém. Não tem teoria, não tem desculpa bonita, não tem riqueza, não tem status e sucesso que vá dar paz a quem faz o mal. Olha como a coisa é profunda, não é assim, vai ficar com peso na consciência, não. Biologicamente o seu corpo vai reagir lhe dando mal-estar. Porque não pense que os macacos dessa experiência, e são vários macacos, é feito de uma forma bem completa,
eles não deram choque porque leram o Livro dos Espíritos, né? Ou porque leram algum ensinamento budista, ou porque eles querem evoluir. Macaco não se preocupa com evoluir, gente. Não vamos entrar nessa ilusão. É o corpo que diz que não pode. É um impulso interno não consciente. Né? Como se a gente pudesse traduzir assim. Quando eu vejo um outro macaco sofrendo, eu me sinto mal. Dói mais do que a fome. Porque no fundo é isso, gente. Nós estamos falando de macaco. Né? É uma inteligência não raciocinada. A gente está tentando traduzir essa inteligência não raciocinada em palavras. Mas não há um pensamento. O que há é uma reação. É dizer, simplesmente comer se tornou desagradável. A fome se torna menos desagradável do que ver um outro macaco sofrendo. Olha que coisa forte. Né? Olha que coisa forte. Né? O macaco não está fingindo, não está fazendo de conta. Ah, não, é uma pesquisa, eu quero sair bem na pesquisa, eu quero tirar nota 10 da pesquisa. Macaco não se preocupa com nota de pesquisa. Então, quando a gente faz o mal, algo profundo dentro de nós nos gera mal-estar. Né? Quando a gente não age altruisticamente, algo profundamente em nós nos gera mal-estar. E quando nós, de alguma maneira, prejudicamos alguém, não precisa dizer a desgraça bioquímica que a gente gera no nosso corpo, o grau de mal-estar que gera. É por isso que Jesus dizia, né, aos apóstolos, os que na época que conviviam com ele, era a favor de punição, e a sociedade em geral, dizia assim, ele já está sofrendo, vocês não têm ideia do quanto ele já está sofrendo. Não precisa, ele já está sofrendo muito. Obviamente, Jesus entende todo esse processo. Não precisa tirar pedra. A dor que ele está tendo já é muito pior do que qualquer pedrada que você possa dar. Porque quando se faz o mal, algo muito profundo dói dentro da gente. Gente, dói dentro do macaco. Né? Imagina um macaco optar por passar 12 dias sem comer para não ver um outro macaco levar choque. A gente tenta camuflar esse mal-estar, mas ele continua. A gente tenta ter desculpa teórica. Não, mas todo mundo faz. Não interessa. Quem faz vai ter essa sensação, porque é algo muito mais profundo. É algo elaborado ao longo de centenas de milhões de anos. Né? Essa reação que a gente hoje está entendendo por conta desses testes de laboratório é uma reação estruturada ao longo de dezenas, de centenas de milhões de anos. Então não é uma coisa superficial, não é uma coisa simples. O que a ciência, né, nesse caso específico, está dando para a gente é só um vislumbre. Essas pesquisas estão no começo. Imagina isso daqui a 50, 100 anos, quando isso vai, né, se aprofundando, quando começar a ver o cérebro do macaco como é que reage, os batimentos cardíacos, as reações bioquímicas do corpo dele quando vê um outro macaco, né, mal. E isso possivelmente já está, talvez até, ou está sendo feito ou está muito próximo de ser feito, tá certo? Coisas muito mais sutis. Então o que acontece? O que a gente está começando a ver é que a natureza, a estrutura da vida, ela é profundamente sábia e não é uma mera teoria, uma mera opinião social, uma mera ideia. Eu vou contar apenas mais uma experiência, né? A gente já está chegando aí no final, que esse mesmo pesquisador, ele vai... Essa primeira experiência está no documentário, essas duas outras não. Essa que eu contei, a que eu vou contar, está num livro desse autor. E aí ela é a seguinte: os macacos têm senso de justiça? Olha que pergunta forte, né? Macaco tem senso de justiça? Né? Como é que pode, né? Ele tem noção de certo e errado, de justo e injusto? O que é que ele fez? Pegou vários macacos, deu uma espécie de ficha, um brinquedo para cada um, uma peça idêntica para cada um, e ele ia com o macaco e trocava isso por uma fruta que eles gostavam. Só que os macacos gostavam muito mais de uva e muito menos de pepino. Então, nos primeiros macacos, ele troca a ficha e dá uma uva. Ficha, uva. E os outros macacos vendo.
em determinado ponto, ele começa a pegar as fichas e dar pepino, que os macacos gostam menos. Sabe o que acontece? Alguns macacos não cheiram, vê que é pepino e não comem. E outros pegam o pepino e jogam na cara do pesquisador. Quer dizer, você está me enganando. Que história é essa? Eu dei a mesma ficha. E isso é legal, parece uma brincadeira, mas é interessante porque o macaco tem que ser justiça. Né? Se ele ganhou uma uva, por que eu vou ganhar uma coisa pior se eu estou dando a mesma coisa? Né? Se eu reagir igual a ele, se eu fizer a mesma ação, eu quero o mesmo prêmio. Obviamente isso não é raciocinado, mas é uma percepção não racional de justiça. Então isso é para a gente começar a entender que quando os espíritos falam da sabedoria do instinto e quando os espíritos falam de lei de Deus, a gente está falando de impulsos profundos que estão em toda a natureza. Hoje a gente está começando a descobrir macacos e gorilas, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai descobrir coisas muito, muito mais interessantes quando esse tipo de pesquisa, né, e Deus nos ajude, sejam desenvolvidas e sejam ampliadas e divulgadas. Tá certo? Então a lei de Deus, ela não é uma teoria, né, a ser pregada, ela não é uma teoria que vai nos impor uma coisa. Isso é tolice, gente, isso é besteira. O importante é a gente entender o quê? Que lei de Deus é algo que age de dentro para fora. Não é eu vou falar isso para agradar os espíritos. Isso é uma fase infantil da religião. A gente já está no nível que o espiritismo nos proporciona de entender que é algo de dentro. É um sentimento profundo interno. Né? O nosso prêmio é a nossa punição. Né? O bem-estar maravilhoso ou o mal-estar, mesmo que a gente disfarce. Então, agindo, né, segundo a natureza, segundo os impulsos reais e não os impulsos distorcidos que a gente tem, certamente seremos felizes. A gente vai continuar esse tema, né? Como vocês sabem, é uma série. No próximo Pode Sim, a gente vai trabalhar experiências com bebês, porque aí é uma outra questão interessante, né? Falando agora de humanos, e vai se lançar a questão. Mas a criança tem senso moral? Aí você vai dizer, deve ter, né? Que se macaco tem, mas ciência tem que pesquisar. E aí a gente vai ver pesquisas interessantes, né? Como é que eu pesquiso se um bebê de 3 meses, de 6 meses, que ainda não fala, né? Que ainda não teve tempo, digamos assim, de ser educado pela sociedade, ele vai ter algum senso moral ou serão os macacos mais inteligentes que as crianças? Né? A resposta fica fácil inicialmente para nós espíritas, porque a gente sabe que há um processo evolutivo. Então não faz sentido um bebê humano, né, ser menos evoluído do que um macaco adulto. Mas mesmo, né, se você pegar o Einstein dos macacos e o bebê humano mais burro, o bebê humano tem que ganhar, porque ele é humano, ele está num nível acima. Mas a questão é como é que isso é provado, como é que isso é comprovado em pesquisa. Então esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, se não tiver nenhum programa extra, né? Como vocês sabem, a série a gente às vezes, né, intercala com outros temas, mas será o próximo programa da nossa série. Quero agradecer a todos, quero falar do profundo carinho, né, em estar com vocês nesse momento e deixar claro que nosso desejo é que haja uma aproximação maior de vocês com o Grupo Marcos. Há muitas propostas interessantes para todos nós. Todos que estão ouvindo podem colaborar. E vamos, né, os que quiserem, já começar a orar, se vocês puderem, orar uma vez por semana, né? Pode até ser agora no final do programa, fazer uma vibração, para que a gente vá criando um campo energético para formarmos o Grupo Marcos, né? um outro ciclo, né? Um outro círculo mais amplo de amigos do Grupo Marcos. Vamos começar a fazer isso, porque a gente sabe que toda a construção real começa no plano mais sutil. Então eu já peço, aqueles que querem de alguma forma estar mais próximo, comecem a orar por esse grupo que a gente ainda não vê, mas já existe, né? Vamos orar uns pelos outros para que ele se forme. E aí todos vão poder colaborar, divulgando no Facebook, mandando e-mail, imprimindo coisas, encaminhando e-mail. A gente vai ter várias formas de colaboração para que todo mundo, de fato, possa colaborar. Pessoal, um grande abraço, com muito carinho me despeço, né? Se Deus quiser, encontramos vocês na próxima semana.
Vamos agora para a nossa segunda parte. Que a paz e a alegria esteja sempre em vossos corações, queridos filhos e queridas filhas. A luz do Cristo, ainda tão pouco aceita, poderá revelar a todos vocês a grandeza da obra do nosso Pai, que envia Ele como irmão, amigo mais velho, para mostrar como se pode conquistar verdadeira felicidade. Vocês já podem perceber que a felicidade também pode ser conquistada por uma compreensão científica, quando esta é profunda e quando esta faz o ser aperfeiçoar o próprio comportamento. Em nosso plano, vemos com muita piedade a situação de vocês, porque é tão tolo, filhos, querer ser feliz mentindo, querer ser feliz enganando o próximo, querer ser feliz à custa de sofrimento de irmão. É impossível. E nos perguntamos, como será que eles conseguem se enganar tanto? É uma área de estudo complexa em nosso mundo, porque tudo é claro para aquele que quer ver. É muito fácil, hoje, em laboratório, provar o que gera felicidade real, com reflexos no próprio sangue de vocês. Muito fácil em laboratório mostrar zonas de cérebro, tensão muscular, tudo que se altera quando se age no bem, com a intenção sincera e verdadeira, filhos. Mas vocês ainda pensam, o mundo não é assim. Ora, como o mundo não é assim, se todas as leis são assim? Vocês é que vivem com uma imensa ilusão, pensando que mais forte é quem tem mais poder de oprimir. E, coitado, vocês não veem que aquele que oprime à noite passa por angústias terríveis. Vocês não notam que aquele que é vitorioso à custa de sacrifício do outro se torna profundamente deformado. As próprias células do corpo adquirem características monstruosas. Não duvidem disso, não está longe disso ser comprovado. Portanto, entender sem medo. Existe uma lei que rege tudo. Células do meu corpo, nervos, sistemas transmissores do meu cérebro, tudo, emoção, angústia, alegria, prazer, dor, tudo é regido por mesma lei. Lei de amor, lei que fará tudo sempre para encaminhar todos os seres da criação para uma vida plena de amor e virtudes. Por isso, filhos, importante olhar também ciência e pensar com o pensamento voltado para Deus e pela lógica do Espiritismo. Que coisa maravilhosa! Animais se sentem felizes quando fazem bem. Como será que pode ser diferente com o ser humano? Como será que vocês ainda não acreditam que vencedor é quem trapaceia o outro? Não, são pobres seres coitados que precisam de muito amparo, porque mesmo que tenham tudo, o seu próprio corpo não permite que seja feliz. Não permite. Tem que viver uma vida de alucinados para que consigam suportar, porque a felicidade é proibida para eles. Entendam, aquele espírito que deseja o mal, por definição, proíbe-se da verdadeira felicidade. Essa é a grande meta dos espíritos evoluídos, ajudar vocês a entender isso. Não é a religião que traz felicidade. Não. Não é ciência, não é filosofia. Não. O que traz felicidade é estar ligado à lei do amor. Espiritismo é importante? Não é.
Espiritismo só é importante para aqueles que o seguem de coração. Para os outros, não vale nada. Às vezes torna-se negativo, porque pesará na consciência. O budismo é importante? Não. É importante para aqueles que seguem verdadeiramente os ensinos sinceros desse imenso e grandioso apóstolo do Mestre Maior que é Jesus. E isso posso dizer de todas as escolas, de teorias, de pesquisa, de tradição, de mitos, de crenças. Serve muito, muito precioso. Se você a utilizar para ligar seu coração à lei do amor, à vibração do Pai, que está em tudo. Senão, não servem. Portanto, filhos, vamos sempre pensar. É importante aprender a seguir o impulso de Deus. Mais do que qualquer coisa, se o Espiritismo os ajuda a isso, é uma santificada doutrina. Aqueles que seguem o Espiritismo, utilizando para ligar-se a Deus e a Jesus, tornam para si o Espiritismo uma abençoada e santificada doutrina. Aqueles que apenas falam de Espiritismo são miseráveis e tristes, porque não colherão nada e só poderão culpar a si mesmos. Filhos, que a boa semente do Cristo, que é o Consolador prometido e enviado, ajude a vocês a guiarem os próprios corações a esse amigo maior, que é Jesus de Nazaré, que tem por missão sublime conduzir a todos nós ao Pai Criador do Universo. Muita paz de vosso irmão e amigo espiritual.